É mais uma edição e aqui tudo é ao vivo do podcast Mais Vida pelo ecossistema Dr. Play, que tem essa vertente tão maravilhosa, a informação que transforma, que salva e que está preservada neste momento, porque o YouTube, justamente em Dr. Play Saúde, está transmitindo ao vivo. Portanto, sejam bem-vindos e aqui o programa não acaba nunca, daqui a instantes, disponível nas nuvens para a eternidade. As estreias aqui são uma tônica realmente do programa. Hoje eu já tenho ao meu lado, é um grande biomédico com grandes especialidades, o doutor Sueldo Costa. Doutor, seja muito bem-vindo. O senhor está no podcast Mais Vida pelo ecossistema da Dr. Play. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Fábio. É uma honra estar aqui conversando aqui com vocês, passar um pouco de informação sobre a vivência, sobre o que é que eu faço, falar sobre a acupuntura, desmistificar alguns casos também, e aí a gente vai ter uma boa conversa hoje, tenho certeza. Todos já notaram que as vertentes do Dr. Sueldo são tão grandiosas que poderíamos aqui falar sobre vários e vários temas, mas decidimos, vamos dizer assim, em primeiro plano, falar sobre a acupuntura, tão maravilhosa, uma ciência que a gente pode dizer assim, milenar, e nesse momento vamos falar, serão muitos tópicos, mas tenho assim uma certeza absoluta, são ações que iremos salvar vidas através da utilidade pública. Não é isso, doutor Sueldo? Exatamente, é bem por aí mesmo. Falar da importância da acupuntura, falar sobre a importância do bem-estar, de procurar, de ser cuidado e de se reconectar também. Ô doutor, nessa larga experiência do senhor, é lógico que o nosso público, sempre curioso, o que é natural, eles gostam de saber alguns detalhes. O senhor é aqui de João Pessoa, é um paraibano, conta um pouquinho dessa trajetória, desse ofício, desse amor que o senhor tem em salvar vidas. Pronto, eu sou patoense, eu sou sertanejo, né? Mas já resido aqui em João Pessoa desde 2010, então já estou há 14 anos aqui em João Pessoa. Já atuo na área do laboratório, comecei a trabalhar como auxiliar de laboratório desde 96, então na área laboratorial já tenho bastante tempo aí, quase 30 anos, mas a acupuntura foi algo que sempre me chamou a atenção. E fazendo acupuntura, fazendo outros tipos de trabalhos também, eu resolvi migrar para aqui, para João Pessoa, vir para João Pessoa, pelo campo de atuação ser maior, pela oferta também de trabalho ser bem maior, não é? E também por questões pessoais. Verdade. Ô doutor Sueldo, interessante, quando a gente fala acupuntura, que será o tema maior dessa nossa conversa, algumas pessoas ainda têm alguns tabus, alguns preconceitos. É lógico que hoje nós vamos quebrar vários, não é, doutor? Exatamente isso, estou aqui para isso. As pessoas falam muito sobre acupuntura, né? Acupuntura. A acupuntura é uma técnica da medicina tradicional chinesa. Eu sou biomédico, certo? Terminei minha graduação, sou bacharel em biomedicina. E aí, em seguida, já fiz minha pós-graduação em acupuntura. Até a pós-graduação leva o nome de acupuntura. Mas aí nós estamos habilitados, segundo o nosso conselho, certo? A trabalhar com a saúde. Saúde, bem-estar, olhar a pessoa como um todo, não como uma queixa, não como uma doença. E não focado somente em acupuntura, né? Daqui a pouco eu vou até mostrar aqui alguns itens que eu resolvi trazer para cá, para desmistificar, para que as pessoas possam entender o que é a medicina tradicional chinesa, que eu falo muitas das vezes MTC, as pessoas, o que é MTC? Então, assim, é medicina tradicional chinesa. E a acupuntura, ela faz parte da medicina tradicional chinesa. É uma das práticas, das diversas práticas que estão incluídas na MTC.
Vejam quantas informações interessantes e justamente nas palavras sábias do Dr. Sueldo está aqui a nossa primeira tela-tema que fala justamente das práticas da medicina tradicional chinesa, está aí a sigla, que as pessoas cada vez vão mais se habituando. Mas, doutor, eu estive, lógico, como sempre faço, pesquisando uma ciência milenar, fundamentada, né, doutor? É bom que se diga, Exatamente. validada. Agora, precisa de estudo, de sabedoria e investimento Claro. para chegar no ponto que o senhor chegou, não é isso, doutor? É verdade. Eu já trabalho com acupuntura já há mais de 10 anos, né? Pouco mais de 10 anos. E a gente sempre faz cursos. Eu luto também muito sobre essa questão de cursos de final de semana para poder promover um profissional. Claro, não estou desmerecendo, mas é preciso muito estudo e muita prática. Porque uma coisa é você ter um diploma, você ter um certificado. Outra coisa é você começar a trabalhar com aquilo e ver os resultados. Pegando aqui pelas práticas da medicina tradicional chinesa, pode até voltar, por favor. Vou voltar para justamente o senhor exaltar ainda mais estas práticas. Pronto, as práticas da medicina tradicional chinesa. Como eu já falei, a acupuntura é uma delas, certo? A acupuntura é uma delas. Então, se você já fez acupuntura, já ouviu falar sobre a acupuntura e fez um pontinho na orelha, ali é auriculoterapia. Já é uma outra técnica da medicina tradicional chinesa. Que interessante, doutor. Então, assim, já tem também a ventosoterapia. Muitas pessoas gostam de fazer a ventosoterapia. Existe a moxa bustão ou moxa bustão, certo? Também a gente utiliza uma erva da artemisia, principalmente para questões de inflamação. Então você acende, é como um... Vou até mostrar aqui, tá? Pois não, doutor. Que interessante. Esse bastão aqui é o da moxa ou moxa, certo? Para casos de inflamação articular, muscular, é excelente. Então a gente acende, fica como um incenso e o calor dele a gente vai próximo do ponto de acupuntura. Mas, doutor, que interessante, doutor. Eu posso pegar aqui? Pode. Doutor, quer dizer, até inovador, eu estou notando, já fiz, obviamente, várias entrevistas e a importância de estar entrevistando o senhor agora ao vivo, inclusive, quer dizer, justamente o composto que tem aqui, uma vez ele aceso e posicionando naquele local adequado, para isso toda uma técnica e um estudo, você vai contribuir muito para que aquela patologia venha a minimizar, nesse sentido, né, doutor? Que interessante e incrível, doutor. Falar sobre a questão de minimizar, porque todos os meus pacientes, quando vão no consultório, então até eu quero até poder falar o que é que eu faço aqui em João Pessoa. Então, aqui em João Pessoa, eu tenho o meu consultório, eu atendo pela prefeitura, eu atendo pelo estado, certo? Na prefeitura, eu atendo lá no Equilíbrio do Ser, lá nos bancários. Certo. Então, assim, é aberto para o público. Então, assim, nós já temos milhares de pessoas atendidas. O mesmo atendimento que eu faço no meu consultório, eu faço lá. É importante que o paciente se sinta bem recebido, confortável e se sinta seguro para que possa passar as suas informações, para que a gente possa captar a ideia do paciente. Porque às vezes o paciente fala de uma queixa, só que na verdade tem outra coisa por trás disso. Entendi. E aí o paciente tem que ter essa confiança na gente. A gente tem que doutor, sentar, que interessante. olhar para o paciente, ter essa empatia com o paciente para que ele possa se sentir confortável e conversar. Mais à frente a gente vai falar sobre alguns estudos de casos aqui, mas no estado eu atendo no Juliano Moreira. Certo, assim, conheço Juliano, o trabalho, doutora Camila já esteve aqui pronto. fazendo um trabalho maravilhoso junto com a equipe. Fico mais contente ainda em saber que o senhor faz parte dessa equipe. E lá eu atendo funcionários, pacientes internos e também busca espontânea, que é no ambulatório, igual ao do Equilíbrio do Ser. Então a pessoa, no caso, o Equilíbrio do Ser é para os residentes aqui em João Pessoa, né? É só chegar lá e buscar o seu atendimento. Não tem apenas medicina tradicional chinesa, tem diversas outras terapias também que podem associar e agregar a qualidade de vida do paciente. E em relação a essas outras terapias, no caso eu trabalho numa CEPIX, que é um Centro de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Ou seja, em nenhum momento eu vou chegar para o paciente e vou falar, pare de tomar sua medicação.
Entendi, doutor. Pare Importante. de fazer fisioterapia. Você vai ficar só comigo. Eu vou fazer a acupuntura em você e vou mudar a sua vida. Eu falo até isso para os pacientes. E digo, eu gostaria muito de ter esse poder, de poder fazer isso. Mas eu deixo bem claro, principalmente os pacientes com queixas emocionais, que fazem uso de medicação controlada, muitos deles, 90% até mais, simplesmente param de fazer o seu uso porque percebem uma melhora. Mas essa melhora tem que ser, essa medicação tem que ser bem administrada, não pode ser parada de imediato. Doutor Suildo, foi muito importante as suas considerações e eu fiquei mais contente ainda, além de tudo, eu sei que o senhor atende de forma particular, mas pessoas que muitas vezes estão ali diante do SUS terão, obviamente, o mesmo tratamento, a mesma sistemática de um grande médico, não é isso, doutor? Exatamente, eu falo até para os pacientes de que toda vez que eu estou atendendo alguém, eu me lembro da minha mãe. Minha mãe diz direto, quando você for atender alguém, olhe para a pessoa e veja que sou eu. É muito importante essas colocações. Tem que ter justamente pelo paciente. Pelo paciente. Vamos ver agora, na sequência, doutor, no caso aí, os meridianos, inclusive essa imagem sensacional, quero agradecer ao senhor, que o senhor, logicamente, nos enviou, diz aí os meridianos e as relações com os 5 elementos. Esses elementos, eles fazem parte da vida, da natureza. É um ecossistema, na verdade, não é, doutor? Doutor, muito importante. Pronto. E aí, doutor? Eu acho interessante essa imagem porque a gente consegue passar de forma mais didática para as pessoas, certo? As pessoas imaginam que vou fazer acupuntura, vou chegar lá e vou colocar, estou com dor no joelho. Pronto. Mas nem sempre eu preciso colocar o ponto de acupuntura no joelho. Eu posso colocar um ponto de acupuntura na testa, isso para tratar o joelho. Eu posso colocar um ponto para tratar um calcanhar de Aquiles na sua orelha. Então, assim, o que é ponto de acupuntura? Né? Os pontos de acupuntura estão inseridos nos meridianos. O que são meridianos? São linhas imaginárias, certo? Que existem no nosso corpo. Onde você imaginar, existe pontos de acupuntura. Mas nessas linhas imaginárias se encontram os pontos de acupuntura. Então, assim, eu não posso fazer, eu vou colocar aqui no meio do braço do paciente. Não é assim. Eu não vou imaginar uma área e vou chegar lá e já vou colocar. Existem os meridianos principais, né, para a medicina tradicional chinesa, são 12. E nesses meridianos principais se encontram esses pontos de acupuntura. E nessa relação com os 5 elementos, tem fogo, tem terra, tem metal, tem água, tem madeira, estão inseridos pares de meridianos. O fogo, como tem um poder maior do que qualquer um desses daí, ele contém 4 meridianos. E aí existe o meridiano do pulmão, o meridiano do coração, vesícula, baço pâncreas, intestino delgado, intestino grosso, existe vesícula biliar, fígado. Então, assim, colocando como exemplo a madeira, certo? Na madeira a gente encontra os meridianos do fígado e da vesícula biliar. Então eu vou tratar o fígado no meridiano do fígado? Pode-se tratar, mas não somente isso. Foi um mapeamento que foi realizado, certo? No nosso... É um mapeamento que foi realizado, certo, no nosso corpo, para que facilite mais a inserção dessas agulhas. Para falar de forma dinâmica, esse exemplo daí tem setas na parte externa e tem setas na parte interna. Essas setas na parte interna seria assim, como por exemplo, na madeira existem os meridianos do fígado e vesícula biliar. A gente faz uma anamnese com o paciente, a gente faz uma palpação em algum dos pontos, existe a pulsologia e a gente percebe se esses pontos estão baixos ou se estão elevados. A acupuntura é o quê? É o equilíbrio. A gente tem que deixar o paciente o mais equilibrado possível. Nem de mais e nem de menos. Então, aí, se esse meridiano, os meridianos do elemento da madeira estão baixos e a gente quer fortalecer o fogo, a gente tende a subir eles. A gente faz uma justa posição ou uma contraposição. E quando eu estou em aulas ou palestras e algumas coisas, esses cinco elementos aí, existem os de geração, no caso, se eu quero alimentar, se eu quero deixar você mais forte, eu tenho que me fortalecer. Verdade. Entendeu? Então, assim, seria você é o meu parceiro, você é o meu vizinho. Então, eu tenho que me fortalecer para fortalecer você. Muito Mas eu não posso também me fortalecer a tal ponto de ficar maior do que você.
a gente trabalha sempre com o equilíbrio. Aquele símbolo yin yang, aquilo ali é nada mais, nada menos do que equilíbrio. Mas também, se por acaso o elemento da madeira tiver alto demais, o que é que a gente faz? A gente aumenta o ponto do metal. Para promover esse equilíbrio que o senhor falou. Aí eu meio que fala assim, o metal corta a madeira, que tem essa seta daqui do metal, nessa parte de dentro. O metal corta a madeira rasga a terra represa a água apaga o fogo e o fogo derrete o metal. Então, doutor, justamente é um ecossistema mesmo que a gente tem que promover o equilíbrio do paciente através dos pontos de acupuntura. Vejam quantas coisas interessantes. Quando a gente fala dos elementos, merecia só um programa para os elementos, ainda seria pouco, mas logicamente temos muito a falar e a mostrar essa experiência magnífica e única do doutor Sueldo Costa. Doutor, na sequência agora do nosso próximo tema, estamos no podcast Mais Vida ao vivo, tratamentos físicos e emocionais através da acupuntura. É lógico que há uma busca muito grande. Hoje, a OMS, pelo menos, diz que o Brasil está, ou é o país mais ansioso do mundo. E, com certeza, doutor, muitas pessoas chegam com essa angústia, ou seja, com essas dores da vida, procurando o senhor. E aí, doutor? E principalmente depois da pandemia, né? Depois da pandemia, assim, a busca por uma qualidade de vida melhor, por diminuir tensões nessa região aqui do trapézio, do ombro, da cervical, ou da lombar, ou enxaquecas com mais frequência. Então, assim, é importante ter esse equilíbrio do paciente, não somente na hora do momento em que é realizada a acupuntura, mas o paciente tem que se entender como um todo. Foi quando eu falei a questão de se reconectar, de se reconhecer e perceber que muitas das vezes ele é o maior causador das suas dores. Entendeu? Quando a gente fala sobre tratamentos físicos e emocionais, o emocional da gente tem eu poderia até colocar emocional antes do físico, porque se você não está bem, o seu corpo sente. Então, assim, a gente já começa a trabalhar principalmente o emocional. Geralmente, na primeira consulta com os pacientes, eu já faço essa avaliação com o paciente, eu observo os pacientes e já tenho pontos de ansiedade, de inquietação, insônia. Nossa, tem muitos pacientes com insônia. Imagina, doutor. Entendeu? Então, assim, se o paciente não dorme bem, o paciente no outro dia não rende, acaba não se alimentando bem, acaba tendo dores no seu corpo. Então, assim, é um efeito cascata. Muito interessante. Doutor Sueldo, eu, nessas muitas entrevistas, eu procuro capturar a essência. O senhor teve essa vontade de enveredar por esses estudos desde infância, desde pequeno. O que foi o start? A gente sempre fica curioso assim, porque é realmente fenomenal o conhecimento do senhor. Eu sempre me interessei muito por cultura chinesa, né? Então, desde pequeno, na minha época, eu tinha o Karate Kid, vamos falar assim, do filme. Então, assim, aquilo me chamou a atenção, mas não somente disso. Na verdade, eu não sei explicar o porquê eu gosto de fazer acupuntura. Na verdade, eu não gosto, eu amo fazer acupuntura, eu digo isso a todo mundo. Mas foi algo que sempre me chamou a atenção, porque eu era uma pessoa ansiosa. Hoje eu ainda tenho um pouco de ansiedade, mas tratando as pessoas, eu consigo meio que me enxergar no paciente e, de certa forma, me tratar também. Então, assim, eu estou ajudando alguém e, ao mesmo ponto, eu estou me ajudando. Então, assim, é muito bem-vindo isso. Ou seja, uma troca muito interessante, né, demais, doutor? Demais. Doutor, nessa imagem ficou uma coisa muito incidente e houve um propósito que o senhor vai mostrar, vai falar, e quando vamos pesquisar, é muito incidente as dúvidas. Diz aqui, consulta com o acupunturista para ver o funcionamento e também o número de sessões. Eu entendo, o senhor é o dono da palavra e do conhecimento, esse número de sessões vai depender de cada caso, possivelmente, né, doutor? Agora, as agulhas aqui demonstram um certo medo. É lógico que aqui é uma ação exagerada, a gente sabe que tudo isso tem uma técnica, mas repito, a ideia dessa edição tão maravilhosa ao vivo do podcast Mais Vida com o Dr. Sueldo Costa é justamente para tirarmos essas dúvidas e
que as pessoas se sintam tranquilas no ato de procurar um grande profissional, não é, doutor? A gente até comentou um pouco antes dessa imagem aí, porque ela é boa para que a gente possa mostrar ao paciente de que não precisa ficar feito um porco espinho, entendeu? Entendi, não doutor. tem necessidade de encher o corpo do paciente com agulhas. E eu trouxe até algumas agulhas aqui também. Doutor, pois não, doutor. Certo? As agulhas são descartáveis. Infelizmente, tem alguns profissionais ainda que até hoje ainda utilizam essas agulhas com os pacientes, colocam em determinado recipiente, entregam para o paciente para ele voltar para uma próxima consulta. Mas, doutor, então, assim, isso é uma coisa... perigo para tudo, claro, infecções e tudo mais, não tem doutor? biossegurança em relação a isso. Então, assim, o pacote mostra ao paciente, aberto na frente do paciente, utiliza a quantidade de agulhas e logo em seguida ele é descartado. Como eu falei, não precisa encher o paciente de pontos de acupuntura, entendeu? Alguns pontos a gente consegue tratar o paciente. Como eu já falei desde o início, a questão do equilíbrio. Então, nem de mais e nem de menos. Isso vale tanto para acupuntura, como para aurículo, ventosa, como qualquer outro tipo de prática. Mas, doutor, que interessante, lógico, aqui hermeticamente fechado, tudo esterilizado. Isso. Doutor, uma pergunta assim que é inerente, eu sei que o nosso público aí, repito, o programa daqui a pouco é público para que todos possam compartilhar, recortar trechos, colocar a nível do WhatsApp, do Telegram, nas redes sociais, ou seja, sintam-se à vontade para também salvar vidas. Doutor, é lógico, não vamos falar em preços, mas chega a ser procedimentos caros, assim, creio que muito acessível, não é, doutor? É bastante acessível, certo? A sessão de acupuntura, porque ela não engloba somente a acupuntura, como eu já falei. Então, nós temos a ventosa, que também ajuda muito a questão de dores de pacientes, principalmente sobre queixas musculares, certo? Faço bastante. Então, nada mais é do que... Aqui é um copinho de acrílico, mas a gente também pode se utilizar um de vidro. Mas no de vidro a gente tem que utilizar fogo para que aquela sucção seja realizada. Então, aqui é mais prático, a limpeza é mais fácil. Ô, doutor, a gente observa muito, é óbvio, na internet, as imagens, né, usando dessa sistemática. É outra coisa que visualmente, às vezes, dá um pouco de medo também. Ali há toda uma pressão. Qual é a sistemática ali que culmina com a melhora daquela dor, daquela patologia, doutor? Pronto. É fundamental que você que esteja em casa entenda que o uso da ventosoterapia tem que ser realizado por um profissional, certo? Eu já recebi pacientes que chegaram com marcas de ventosa, que não saíram, porque machucou, feriu. Inclusive uma paciente minha, certo? Ela comprou pela internet e pediu para a filha colocar em casa, porque ela sabia que fazia bem, só que aí ela adormeceu. E aí criaram bolhas e feridas, ela teve que ir até um pronto-socorro para poder tratar disso. Ô, doutor, que incrível esses relatos, porque são grandes alertas, não é, doutor? Lógico, temos o mundo da internet que tem a sua real importância como informação, mas temos o entendimento que o profissional é o grande balizador, é quem está à frente das ações. Doutor, e nessas ventosas, nós vemos ali variadas quantidades. E isso também relativo vai depender do tipo de tratamento. Como é que funciona, doutor? Depende da queixa do paciente, depende do olhar do acupunturista, do profissional que faz a ventosa, no caso, né, que é a ventosoterapia. A gente vê muito, começou a divulgar bastante depois que algumas imagens de Michael Phelps, naquele nadador, Verdade. E aí apareceu com marcas roxas. Então, assim, até isso também é algo para a gente falar durante muito tempo, mas resumidamente, não precisa ficar roxo, não precisa encher as costas do paciente com ventosas, certo? Aquele roxo, ele é mais devido a uma inflamação. O nosso sangue, por volta de 100 a 120 dias, ele é renovado, mas, porém, ele fica estagnado durante próximo disso. Existe presença de toxinas na região,
tem também os fatores extrínsecos do paciente, o tabagismo, a má alimentação, o consumo excessivo de álcool. Isso aí favorece com que fiquem essas toxinas mais presentes no corpo do paciente, que leva à dor. Então, se a gente faz a aplicação da toxina botulínica e é demasiado, ou seja, está inflamado naquela região, é comum que fique roxo. Eu já tive pacientes de que, com 1 minuto, pouco mais de 1 minuto, eu tive que remover, porque ficou bastante vermelho, ficou bastante hiperemiado. Já tem pacientes que eu deixo lá 10, 12, eu costumo deixar até 15 minutos. E não fica. Aí o paciente diz, não funcionou. Funciona. O que eu quero é provocar inflamação naquela região, naquele momento. Eu não preciso fazer muita pressão, eu não preciso encher as costas dos pacientes e eu não preciso que o paciente saia de lá com as costas todas marcadas. E em academia eu percebo muitas pessoas gostam de desfilar com aquelas marcas. Eu acredito que se você faz isso, você não sabe. Mas se você tiver essas marcas e fizer exposição ao sol, elas tendem a não sumir. Ficam permanentes. Que informações preciosas de um grande especialista. Estamos, com certeza, salvando inúmeras vidas, porque este é o grande propósito aqui do podcast Mais Vida. Doutor, e mesmo se num momento ficou um pouquinho vermelho, eu creio que até natural, as pessoas fazem cirurgia, por exemplo, plástica de face e durante semanas regiões mais inchadas, roxas, mas que fazem parte do processo natural, não é isso, doutor? Faz parte do processo inflamatório. Então, assim, esses hematomas que ficam presentes naquela região, eles vão sumindo com dias. Se o paciente quer acelerar a remoção daquelas marcas, ele pode fazer o uso de algum Heparil ou Iridode, por exemplo. Muito tranquilo. A nossa próxima tela, que já aparece muitas imagens criadas pela inteligência artificial, sensação de inserção da agulha na acupuntura. Aí vem a história da dor, né? Que é muito comentada. As pessoas, lógico, vão vendo imagens, muitas vezes não se informam adequadamente. E outra coisa que eu acho, doutor, mas o senhor é que vai dizer, se pegar um profissional que não seja habilitado, pode ser até que venha a doer, né, doutor? Isso tudo tem estudo, repito, tem técnica, investimento, especializações nacionais e internacionais, que tudo isso o doutor Sueldo Costa tem. E aí, doutor? Pronto. Falando em relação a procurar um profissional, certo? Procure um profissional que esteja habilitado e que tenha em sua grade a formação em medicina tradicional chinesa ou em acupuntura. Como eu já falei no início, eu sou biomédico acupunturista. Então, o meu conselho me dá essa possibilidade de fazer o atendimento às pessoas. Em se tratando da questão da dor, independente de ser quem estiver fazendo essa aplicação, em determinados pontos mais sensíveis, você pode sentir sim uma leve picada. Tem pontos de que eu coloco no paciente de que ele não sabe nem que foi feita a aplicação. Interessante. Né? Como tem as agulhas mesmo que eu já mostrei, são agulhas muito fininhas e as pessoas têm medo, têm fobia porque já associam a agulha de injeção. Então ela é praticamente da espessura de um cabelo. É muito fina as agulhas. Claro, se você tem determinada queixa, tem muita tensão nessa região aqui do trapézio, por exemplo, eu posso tratar essa região do trapézio, colocando um ponto aqui na lateral da panturrilha, que é a vesícula biliar 34, que ele é excelente para relaxamento muscular e articular também. Tem um ponto que fica aqui no calcanhar, aqui na parte de trás, que é a bexiga 60, que a gente chama ponto aspirina, que ajuda o relaxamento da dor. Então, assim, esses pontos aqui, eles geralmente incomodam. O paciente, às vezes, dá um pulinho assim e nada mais do que isso. E nem sempre isso acontece. Doutor, uma coisa interessante, em algum momento, em algum procedimento, no ato do tratamento com as famosas agulhas, ela tem a espessura diferente e também o que vai entrar ali na pele, a incisão, será também diferenciada? Tudo é uma técnica realmente? Exatamente. Aqui eu trouxe como exemplo, você consegue enxergar bem, o pessoal de casa não vai conseguir visualizar tão bem assim, mas assim, são tamanhos diferentes. Então, por exemplo, se eu vou colocar um ponto chamado intran, que fica bem aqui no meio da testa, nessa região aqui, nós praticamente não temos
carne, vamos assim, popularmente falar, né? Não temos muita musculatura, é fina. Então, assim, não tem necessidade de eu colocar uma agulha muito grande. E se eu vou colocar partes nessa região torácica aqui do paciente, também é recomendado que seja feita a aplicação com agulhas mais curtas, porque a gente tem que pensar no que o paciente está deitado com uma agulha de um calibre maior, vamos dizer assim, tipo um tamanho de um cotonete, que tem agulhas desse tamanho, mas não é recomendado se colocar nessa região do peito, do tórax. Por quê? O paciente está lá bem relaxado e algumas vezes ele chega a dormir, certo? Ele ronca. Então, assim, ele pode ser que nesse movimento que ele se desconecta, ele pode pegar a mão dele ou o braço dele e colocar aqui em cima. Entendi. E aí pode acabar cravando a agulha. Como já aconteceu um caso mesmo de uma perfuração de pulmão. Não comigo, foi em São Paulo isso, tá, gente? Lógico. Mas aí, assim, também tem que ter essa logística de que, vou utilizar a agulha em determinado ponto. A espessura da agulha é praticamente a mesma, certo? O calibre dela é praticamente a mesma, mas o tamanho, o comprimento dela pode variar. Doutor Sueldo, dentro desse contexto ainda, eu sei que é a dúvida de muitos agora e depois também do programa aí no âmbito da internet, do YouTube, existe algum procedimento, me refiro à aplicação das agulhas em um tratamento que precise sedar a área ou sedar o paciente, algum caso desse tipo? Inclusive tem pontos de que a gente faz sedação com as agulhas e a acupuntura. Com as agulhas, doutor? Que incrível. Mas, doutor, é porque a agulha já viria com algum composto? Não, é a técnica, é a localização de aplicação. Ontem mesmo eu recebi uma paciente e aí eu fiz o tratamento com ela com a agulha e ela fica muito feliz quando o paciente relata que está se sentindo muito bem. Nossa, eu adoro. O que é que tem nessas agulhas? Mas, doutor, que informação, que link interessante, quer dizer, promovendo muitas vezes a sessão ali de leveza, de tranquilidade, por não dizer de paz, não é, doutor? Quando está tudo sendo feito no consultório, com um profissional especializado, já viram aqui a nível de equipamentos, ou seja, toda a sistemática que envolve o procedimento, tudo é descartável. Hoje isso já é importado ou o nacional já é de excelente qualidade, doutor? Tem o nacional também, sim, que a gente faz. Muitos produtos vêm da China, como muitas das roupas que a gente compra também vêm da China. Então, assim, não tem uma validação, esse aqui é melhor do que o outro. A gente já faz uso de algumas agulhas, conforme a gente vai fazendo a aplicação, vai percebendo, não, essa daqui ela não tem um corte muito bom, então causa um desconforto maior para o paciente. Então a gente acaba removendo vamos dizer assim, essa marca dessas agulhas e vamos partir para outra. Então, até isso a gente também já faz. E em relação às sessões, né, que é feito sempre a sessão com acupuntura, o paciente não... Eu costumo dizer que eu não sou um aplicador de agulhas. O paciente não chega no meu consultório, deita na maca, bota a agulha, remova a agulha, tchau. Até a próxima. Muito interessante. O contato com o paciente, a conversa com o paciente, isso é fundamental. Eu alerto a eles os perigos que tem de se automedicar, de se autoanalisar, ou seja, busca um psicólogo, busca um psiquiatra, busca um reumatologista. Na minha grade vamos dizer assim, na quantidade de pacientes que eu atendo, se eu colocasse como queixas emocionais, fibromialgia, eu tenho diversas pacientes com fibromialgia, muita gente com fibromialgia. E até hoje é uma doença de que as pessoas acabam não acreditando, certo? Mas aí é onde eu digo, procure seu reumatologista, procure seu neurologista, vá se cuidar, vá se tratar. E algumas pessoas acham que eu sou psicólogo. Eu já explico logo, eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, nem psicanalista. Mas é fundamental a conversa com o paciente. Por isso que eu digo, eu não sou só um aplicador de agulhas. Muito bom. Ô, doutor Sueldo, não há como não mandar um abraço e falar da nossa amiga, a doutora Laís Carvalho. Claro. O senhor tem uma parceria grandiosa com ela, uma grande mulher, uma especialista biomédica também. Doutor, a doutora Laís, está tudo bem?
Queria que o senhor falasse um pouco dos cursos. Eu sei que o senhor já falou a nível da prefeitura, do estado, o local de atendimento, a clínica ou as clínicas especializadas hoje sob o comando do senhor, doutor. E aí, doutor? Queria que o senhor falasse para o grande público. O meu consultório ele fica situado no Shopping Pátio Altiplano, certo? Eu divido com minha amiga e minha sócia, doutora Laís Carvalho. Lá nós fazemos toda a parte da harmonização facial e corporal. E recentemente eu concluí um curso também de harmonização íntima. Então, assim, a partir do mês que vem, estarei fazendo também a parte facial, corporal e íntima e também medicina tradicional chinesa. Fora isso, nós temos os nossos cursos pelo IBAI, né? Justamente. Meu e de doutora Laís Carvalho, que é o Instituto Biomédico de Aperfeiçoamento Estético, onde mensalmente nós fazemos cursos para o profissional que tem habilitação na parte injetável, ou seja, que tem habilitação de fazer toxina botulínica, bioestimuladores. Recentemente nós fizemos o curso de preenchimento full face. Foi sucesso, graças a Deus. Sucesso, né? As alunas gostaram demais, tivemos muitos pacientes modelos. A última paciente saiu do consultório era mais de 10 horas da noite. Muito interessante. E eu quero ressaltar, além do grande abraço para a doutora Laís Carvalho, que eu conheço toda essa estrutura, acompanhei de perto essa evolução, esse crescimento e sempre costumo dizer, isso está ligado à aquisição do conhecimento que não para, que é adimensional ao alto investimento que é feito para propiciar essa qualidade diante de grandes profissionais. Portanto, uma entrevista hoje maravilhosa que estamos levando à utilidade pública e dando a opção a que todos que assistem e os que irão assistir o podcast Mais Vida possam se desfrutar dessa maravilha de um grande médico aqui ao meu lado. Doutor, benefícios da acupuntura, relatos de caso. Eu sei que aí dariam muitos livros, enciclopédias. Agora, doutor, pelo menos um relato ou alguns relatos, algumas coisas bem pontuais que o senhor queira exaltar. Tenho sim. Eu fiquei até emocionado com o relato de uma paciente, de que nós conversamos bastante. E até o ponto de olhar para ela e dizer, olha, infelizmente nós não temos mais horário para poder colocar as agulhas. Mas ela, mesmo assim, disse, não, só em você ter me escutado já me ajuda muito. Por isso que eu falo sobre a questão de ouvir o paciente, de se colocar no lugar do paciente. Eu falo isso direto, sobre ter empatia com as pessoas. E aí ela estava defendendo um doutorado dela. E aí, assim, ela estava muito nervosa em relação a isso, desacreditada em si. Então, assim, eu olhei para ela e falei assim, você pode, você está aqui, você não é pouca coisa. Então, essa questão de elevação da autoestima do paciente não é mentir, é mostrar ao paciente o que é que você tem que ele não enxerga. Entendi. E a gente coloca alguns pontos da medicina tradicional chinesa, pontos para ansiedade, pontos para depressão, pontos para melhorar o foco. Pronto, eu tenho um TDAH, certo? Eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu preciso estar bem, eu preciso ter foco para poder cuidar das outras pessoas. Então, quando eu falo de que eu vejo uma pessoa e eu me espelho nessa pessoa, até nos problemas que ela tem, mas na forma como eu posso ajudar, isso de certa forma me ajuda também. Mas, doutor, que relato impressionante. Doutor, uma curiosidade dentro desse ponto que o senhor falou aí, né, que havia ansiedade, toda uma expectativa. A aplicação foram em que pontos, mais especificamente, doutor? Vamos lá. Tem um conjunto de pontos que eu gosto de fazer a aplicação do paciente para que tenha ansiedade, certo? Não somente a acupuntura. A gente faz também a ventosa, que acaba relaxando, tirando as tensões dessa região aqui do trapézio, da cervical, dos ombros, principalmente, entre as escápulas também. Mas eu também gosto de associar com a auriculoterapia, certo? Pontos para ansiedade. Existe o ponto, como eu já falei, tem um Intran aqui. O Intran é para a acupuntura sistêmica e o Xemens, que é um ponto chamado Xemen, que é na auriculoterapia, e seria um microsistema, o microsistema da orelha. Então, tudo que tem no seu corpo eu posso tratar na sua orelha. E existem diversos estudos científicos que comprovam a eficácia disso. Não é um efeito placebo.
Que interessante, Entendeu? doutor. Então, assim, tem comprovações sobre a redução da medicação, sobre tentativas de suicídio, sobre melhoras da qualidade de vida do paciente com o uso da acupuntura, lembrando, sendo de forma integrativa. Integrativa, ou seja, ela está ali para auxiliar. Em nenhum momento, como o doutor já frisou, vai haver um cancelamento de um procedimento já balizado por um médico que receitou um medicamento ou sistemática parecida. Ela está ali no contexto da ajuda, mas com muita efetividade. É bom que se diga, né, Claro, doutor? muita efetividade. Eu não quero também dizer aqui de que a acupuntura fica em segundo plano. Pronto, quantidade de sessões. Não existe quantidade de sessões. O que seria interessante é que a acupuntura fosse vitalícia. Da forma como você vai semanalmente ou a cada 15 dias ao seu psicólogo, ou a cada 2 meses você vai ter seu psiquiatra, a acupuntura poderia fazer isso também. Semanalmente pode ser feito, mais de uma vez por semana pode ser feito também. Mas a gente sabe sobre a questão do tempo que nós temos, que é bastante corrido, né? Nós também temos a questão do financeiro também, porque, quer queira ou não, demanda essa questão financeira, mas seria interessante que fosse realizado pelo resto da sua vida. Muito Entendeu? interessante. Não é, tá falando isso para poder ter mais pacientes. Não, eu estou falando isso porque eu atendo também pelo público, eu atendo ao público, eu atendo no estado, eu atendo no município, eu tenho meu consultório. Claro que eu quero pacientes no meu consultório. Lógico. Certo? Mas eu falo isso já por conhecimento de causa. E em relação, voltando ao relato do caso dessa paciente, em específico, estava até um pouco desacreditada. E foi muito bom porque eu recebi um texto dela no meu WhatsApp agradecendo. Porque ela disse, olha, hoje eu sou uma nova pessoa. Muito obrigado. E concluiu o doutorado, né, doutor? Concluiu Muito com importante. excelente aprovação. Mas, doutor, são relatos assim incríveis, né, que o senhor coloca. Doutor, o senhor falou na orelha e eu estou observando aqui. Doutor, eu queria que o senhor pegasse, eu queria ficar com uma também aqui e o senhor vai mostrando aí a outra. Doutor, eu dei uma pesquisada, lógico, de forma sucinta, mas é lógico, cada ponto desse, ele tem um certo intuito e muitas vezes equivale a um órgão do corpo humano. É um trabalho muito delicado que demanda muito estudo, doutor, e que não pode parar de se atualizar, porque as coisas se aperfeiçoam, pode mudar certas sistemáticas ou procedimentos, e estamos falando de ações muitas vezes milenares, não é, doutor? Nesse caso, sobre mudança dos pontos, nunca aconteceu. Nunca acontece, né, doutor? Não acontece. Os pontos são fixos, certo? Aqui na minha mão tem uma orelhazinha de silicone, que eu gosto também de mostrar nas aulas, passando sobre, até para alguns pacientes, e informar a eles de que a orelha é um microsistema. A acupuntura sistêmica que a gente faz no nosso corpo, a gente faz no corpo inteiro. Mas nós temos vários microsistemas. Nós temos o microsistema da orelha, temos o microsistema dos pés, que é a reflexologia podal, temos o microsistema da mão, microsistema da craniopuntura, iridologia. Justamente. Certo? Então, são vários microsistemas. O mais utilizado é a auriculoterapia. E a auriculoterapia, ela está para associar o tratamento com a acupuntura. Como você falou, tem os órgãos aqui, vou colocar como exemplo o coração. Tem um ponto do coração. Esse ponto do coração aqui, ele serve tanto para pacientes que têm pressão alta ou que já tiveram alguma patologia relacionada ao seu coração e também a questão emocional. Então, ele serve tanto para o coração quanto o órgão, quanto sentimentos. Emoção. Doutor, aqui abre um leque de perguntas. Aqui... Doutor, aí no caso, o do coração vai ter o ponto específico. Exato. E ele é numerado também, como o senhor falou de alguns números aí, no caso aqui da parte da orelha? No caso aí, não. Ele é um ponto específico. Específico. Certo? O coração, nós temos 9 pontos do coração. Isso na acupuntura sistêmica. Na auriculoterapia existe o ponto foco do coração. E bem próximo dele está o pulmão direito, o pulmão esquerdo, tem o do fígado, vesícula biliar, intestino grosso, tem reto, tem ânus, tem ciático. Então, assim, tem o sistema nervoso central, tem o xemen que eu falei, que ele serve tanto para queixa física quanto emocional. Então, assim, o paciente chegou no consultório. Mas eu estou com queixa
Joanete, tem um Joanete, eu boto o Xemen. Ah, meu coração tá ruim, terminei um relacionamento, boto o Xemen, boto o coração. Existem alguns pontos que a gente coloca no paciente que ele relata dor. E que algumas vezes os pacientes acabam ficando tão nervosos que acabam arrancando esses pontos, porque doem, certo? Novamente eu toco no ponto. Vai fazer a auriculoterapia, pelo menos eu tenho essa prática, não estou dizendo que os outros estão errados. Mas eu não costumo colocar diversos pontos na orelha do paciente. Eu coloco alguns pontos, entendeu? Porque eu acredito na questão do equilíbrio. Nem de mais e nem de menos. E os pacientes relatam, mas vou tratar da minha lombar e apareceu uma dor na minha orelha. Não é bem assim. É um reflexo da sua dor. Então, se sua lombar dói, é comum que o ponto da lombar na orelha venha a doer também. Doutor, essa outra aqui, eu queria que o senhor me passasse. Eu estou vendo aqui, até nas imagens, todos podem observar, são quase, creio, centenas de pontos, né, doutor? Isso. Tem uma quantidade, doutor? Ou isso não. No total, eu não sei lhe dizer. Inclusive, a gente tem mapas de acupuntura. Existem 750 pontos de acupuntura sistêmica, 100 ou próximo de 100 pontos na auriculoterapia. Então, assim, para você poder, para que você possa entender a quantidade de pontos, saber quais pontos, a localização dos pontos, é interessante que você possa fazer um uso do mapa. Doutor, e é por isso a questão dos cursos de final de semana. De final de semana, muito importante e um aprendizado assim, que para se tornar um grande especialista como o senhor, demanda muito tempo de estudo, né, doutor? De aperfeiçoamento, né? Isso é muito importante de ser dito. Doutor, eu tenho uma mania desde criança, viu, doutor? Não tá ligado com a acupuntura, não. De colocar, eu coloco muito no dia a dia, mas já tenho uma habilidade, e não é toda vez também, eu pego palito e coloco aqui dentro do ouvido. Doutor, eu sei que é perigoso, já me disseram, mas me dá uma tranquilidade. Eu fico imaginando as agulhas, deve ser uma coisa sensacional, não é, doutor? Exatamente. E lembrando, deixando bem claro, a gente não coloca a agulha dentro do pavilhão auditivo. Certo? Existe a orelha da gente, a gente divide ela em diversas partes, certo? Mas no pavilhão mesmo, auditivo, na parte interna, a gente não se coloca a agulha. Essa questão de você coloca um palitinho que dá esse relaxamento, realmente acontece. E engraçado que em algumas pessoas, ou quase todas elas, se colocar de um lado, se colocar do outro, você tosse um pouquinho. Interessante. Essa ligação, até hoje ninguém descobriu. Eu estou falando isso porque eu acho interessante essa questão de promover esse relaxamento. Algumas pessoas gostam de massagear essa região aqui do lóbulo da orelha também, dá esse relaxamento. Aí, doutor, todos os relatos que chegam para o senhor naturalmente, por exemplo, eu acabei de falar, né, que eu tenho um hábito antigo, alguns médicos, Fábio, cuidado, tu pode furar o tímpano, de colocar o palito aqui justamente na orelha, e o doutor me falou outra coisa que eu vou testar hoje de noite, quer dizer, testando o palito na outra orelha, pode ser que eu venha a tossir, não é isso, doutor? Exatamente. Portanto, são as curiosidades, obviamente, sabemos que o correto sempre é a indicação médica, aqui estamos fazendo algumas analogias, mas o mais importante, uma ciência milenar, mas validada, que demanda muito estudo e temos que ter profissionais de excelência. Doutor, e aqueles que chegam ou aquelas que dizem o meu emocional está abalado, estou para me separar e a acupuntura tem que me salvar. E aí, doutor? Vamos embora. A gente consegue. Consegue, né, doutor? Relaxa o paciente. A acupuntura, a gente enxerga o paciente. A acupuntura não, a medicina tradicional chinesa. A gente enxerga o paciente, a parte interna, a parte externa e tudo que está ao redor do paciente. Então, assim, não é a acupuntura que vai fazer com que ele não se separe, não é a acupuntura que vai fazer com que ele tome decisões na sua vida, mas ela ajuda a melhorar mais a energia do paciente e em relação a melhorar, aumentar ou diminuir, os pontos de acupuntura eles servem para equilibrar, é como se tivesse um seletor, a gente coloca em determinado ponto, se tem energia demais passando, a gente bota o ponto de acupuntura para diminuir essa energia.
Se tem energia de menos passando, a gente coloca um ponto de acupuntura para aumentar essa energia. Então, a gente vai procurando um equilíbrio do paciente. Então, o paciente, quando ele se encontra equilibrado, ele tende a tomar ideias, respostas, né, resultados mais centrados, então mais benéficos, vamos assim dizer. Ou seja, são casos de todos os gêneros que o senhor com certeza já se deparou. Doutor, nós estamos quase no final dessa edição sensacional. Lógico, não poderíamos deixar de falar dentro da medicina tradicional chinesa as contraindicações, né, doutor? Porque elas servem muito de alerta para todos que irão ver e que estão vendo essa edição. Eu já caracterizo inédita, exclusiva e tão maravilhosa. Já quero agradecer ao senhor. Eu já conhecia, logicamente, o doutor, o conhecimento, o trabalho do doutor, mas quando a gente tem essa oportunidade tão incrível de entrevistar, a gente vê o quanto o senhor é uma pessoa magnífica, viu, doutor? Obrigado. Muito obrigado, viu, doutor? Eu Doutor, e as contraindicações? Vamos lá. Em nenhum ponto de acupuntura, certo? A gente pode fazer se tiver alguma lesão. Ou seja, o paciente tem uma laceração, um machucado, vamos assim dizer, né? Popularmente conhecido, um machucado no seu joelho. Então, não é recomendado que seja feita a aplicação naquele local. Mas a gente pode trabalhar o joelho do paciente colocando pontos na orelha, como eu já dei aqui como exemplo, certo? Em relação às lacerações, paciente que está, no caso as mulheres gestantes, certo? Então, assim, existem pontos que são ditos como abortivos. Então, nenhum ponto nessa região do baixo ventre é aconselhado fazer a aplicação da acupuntura. Interessante. Certo? Crianças ou bebês, não é indicado fazer o uso das agulhas, mas aí nós temos a questão da magnetoterapia e também existem também uns adesivos, que são os steppers, que são adesivos de silício que substituem, vamos assim dizer, a punção da acupuntura. Aí já adequado para as crianças, mas que já abre um leque também para o tratamento, mesmo sendo a partir de uma certa idade. Teria uma idade limite, doutor? Não tem idade limite, mas nessa questão do silício, dos steppers, pronto, pessoas que têm fobia de agulha. Então, certo, eu tenho uns 70 anos, mas eu não consigo olhar, eu não vou relaxar. Então, eu não vou colocar um paciente na minha maca e colocar agulhas e deixar ele ainda mais tenso. Então, a gente pode fazer essa substituição. O interessante da agulha é porque ele vai lá no ponto, na parte mais interna. Mas a gente pode se fazer outras terapias. Eu não quero fazer acupuntura. Certo, a gente faz aurículo, a gente faz ventosa, a gente faz moxa, a gente faz guaxá. Tem diversos outros tipos de funcionamentos. Doutor, e aí é onde entra toda a conversa com o paciente, a psicologia que o senhor falou, porque tem pessoas que têm verdadeiro pânico de agulha, né? A gente vê no dia a dia aí das vacinações e o bom desta conversa tão inteligente com o senhor, que existem aí as possibilidades, né, doutor? Exatamente. A gente nunca deixa de atender o paciente, certo? Seja se ele tem fobia de agulha. Tem pacientes que têm medo de colocar a auriculoterapia porque já doeu, mas eu vou lá e explico ao paciente o porquê dessa dor. E aí, explicando essa questão da dor do paciente, por que ele sentiu aquilo, fica mais fácil da gente conduzir o paciente nas sessões seguintes. Doutor Sueldo Costa. Doutor, uma curiosidade, os pensamentos aqui fluem. Se o senhor precisar da acupuntura, o senhor pode aplicar no senhor mesmo, digo, pelo conhecimento que o senhor tem. E aí, doutor? É bom que fique bem claro isso, né? Tem alguns pontos, claro, que eu não consigo colocar em mim mesmo, mas, pronto, pontos de tensão muscular, dores na articulação, eu sou canhoto, né? Então, assim, mexo bastante a minha mão esquerda e às vezes incomoda um pouco. Aí eu faço uso da moxa, que é esse bastão, faço uso de ventosa, faço uso de auriculoterapia, das próprias agulhas na região e em regiões que a gente pode tratar essa queixa. Muito interessante. A gente sempre aqui faz um link, estamos no finalzinho do podcast Mais Vida, ao vivo pela Dr. Play, com a tecnologia. Aí, doutor, eu coloquei, mandei a inteligência
artificial simular em um robô como se fosse feito de agulhas, as novas tecnologias em prol da acupuntura. O meu pensamento foi o seguinte, é lógico que as agulhas a nível de tecnologia, o que é natural, elas vão se aperfeiçoando, porque existem, logicamente, as sistemáticas ligadas com o material e por aí vai. Doutor, há esse aperfeiçoamento também, como o senhor está vendo tudo isto? Pronto. As agulhas, elas são simples, como eu já falei, elas não contêm nenhum tipo de medicação, certo? Elas são estéreis, inoxidáveis e tudo. A gente faz a utilização daquelas agulhas, remove e descarta. Em relação à tecnologia, hoje em dia nós utilizamos também uma outra prática, eu queria deixar para falar isso aí nessa parte da tecnologia. Pois não. De pessoas que não querem serem furadas, vamos assim dizer, né? Tem fobia da agulha. Nós podemos fazer também a laser acupuntura. A gente utiliza o laser, certo, de ponto único nos pontos de acupuntura. Mas, doutor, que interessante. Aí, doutor, uma pergunta inevitável. Aí o senhor já tem essa técnica ou é uma técnica que está para ser, vamos dizer, adquirida? Não, tem sim esse equipamento para pacientes de que tem essa fobia gigante sobre a acupuntura. Porém, eu nunca pensei que eu pudesse dizer isso, mas eu sou tradicional. Então, Entendi. assim, eu trabalho com medicina tradicional chinesa. Eu percebo os benefícios da acupuntura. Não estou dizendo que com laser a gente não consiga os resultados, o resultado, né? certo? Mas com as agulhas, com a auriculoterapia, com a ventosa, eu percebo uma melhora significativa com os pacientes. Ah, doutor. Mas eu tenho isso, certo? A gente adquire o equipamento, é excelente, é indolor. Então, assim, as pessoas às vezes querem chegar lá e não querem sentir dor nenhuma. Ah, eu sei que eu estou com dor, mas eu não quero sentir mais dores. Então, tá certo. Então, vamos fazer o uso do silício, vamos fazer o uso do laser terapia. Existe também um aparelhozinho que a gente coloca alguma frequência. Vamos falar assim, um choquezinho, tipo TENS, né? Que é muito utilizado pelos fisioterapeutas. Não chega a ser um TENS, certo? Que é um equipamento que promove uma eletroestimulação na região. A gente também consegue fazer isso para se tratar nos pontos de acupuntura. Mas, doutor, que interessante e a clareza do senhor nas respostas, a objetividade, a didática impressionante que o senhor tem. Admirei muito essa resposta, porque quando o senhor falou aí do laser, é lógico, o conhecimento que o senhor adquiriu, vamos dizer, no modo tradicional, é tão grandioso que o senhor consegue benefícios até maiores. E essas questões de possíveis dores, tudo, nós quebramos tudo isso hoje, o doutor mostrou e comprovou que é um processo até muito tranquilo em todos os aspectos, não é isso, doutor? A sessão dura por volta de 30 minutos. Eu deixo o paciente, claro, fica por volta de 1 hora, porque tem a conversa com o paciente, tem a evolução. A ficha do paciente tem que estar sempre sendo muito bem alimentada, muito bem detalhada. Pergunto se o paciente está fazendo atividade física, se hidrata bem, se alimenta bem, como é que está seu sono. Muito importante. Doutor Sueldo Costa, doutor, eu quero agradecer muito ao senhor e a todos que fazem a Dr. Play, no caso o Dé, o Levi, todas as pessoas, a Heloísa. As pessoas, é um grupo grandioso aqui, se fôssemos falar, mas o importante dessa história, estamos conseguindo levar essa informação. E hoje, doutor, eu caracterizo com experiência, com o poder da informação, fizemos um programa extraordinário, de grande utilidade, grandes diferenciais. Quero elogiar o senhor é um grande profissional, adquiriu um conhecimento e eu fico imaginando, o senhor é bastante novo, o quanto ainda o senhor irá chegar nesse dimensionamento, salvando sempre vidas. Muita vontade para as palavras finais. Faço questão que o senhor repita a clínica, o Instagram, que o senhor interage de forma tão maravilhosa, levando também a utilidade pública. Doutor Sueldo Costa, muito obrigado, muita saúde para o senhor e teremos outras oportunidades, com certeza, muita novidade adiante. Obrigado, doutor.
Eu que agradeço, Fábio. Agradeço a você, agradeço a Dr. Play também, agradeço a Dr. Play, né, a todos que estão por aqui. E para poder falar minhas falas finais, vamos dizer assim, pelo menos por hoje, né? Justamente. Porque nós temos toda a parte da estética também que a gente pode Lógico, falar, que é um vamos outro estar mundo aqui em que a gente outro vai momento. falar, certo? Vou deixar aqui também a questão do arroba sou eu do Costa Biomédico, certo? E interessante de que na segunda-feira eu estava no consultório e resolvi fazer um vídeo e me perguntando e perguntando às pessoas por que é que eu não coloco tanto sobre a acupuntura ou tanto sobre os meus procedimentos, sobre os meus casos. Interessante. E aí eu estou com o intuito de fazer um canal, vamos assim dizer, ou uma conta, para que a gente possa fazer essa interação com as pessoas, com que as pessoas possam me conhecer, saber o que eu faço e saber como eu faço. E ver os resultados também. Porque só falar, às vezes... Estou torcendo agora então, assim, e já intimando o senhor para fazer isso, porque vimos que é maravilhoso, doutor, pois né? É. E aí eu recebo muitos relatos dos meus amigos, das pessoas mais próximas. Laís mesmo vive, sou do fale, sou da apareça e tal. É interessante, é importante falar isso. Eu gosto de falar sobre a acupuntura, não tenho problema de falar diante de câmeras ou diante de pessoas. Sou professor também, então assim... Tenho essa facilidade, Verdade. vulgarmente falar assim, tem o queijo e a faca, não é? Então, assim, É lógico, e o grande conhecimento, e demos um pontapé inicial muito grande aqui agora, né, doutor? Exatamente. E aí, eu quero estar aqui novamente para a gente poder falar sobre a questão da harmonização facial, corporal, desmistificar muitas coisas também da harmonização íntima, que eu estou ingressando agora também, lógico. Certo? E falar também sobre o IBAI, o meu instituto, doutora Laís Carvalho. Vamos falar, está tudo marcado, combinado, vamos ver, obviamente, só as datas, mas já fica aqui o compromisso. Vamos ter também junto aqui o doutor Sueldo com a doutora Laís, falando sempre de inovação, isso tenho certeza, assuntos em primeira mão, com grandiosos especialistas. Doutor Sueldo Costa, mais uma vez, de coração, muito obrigado. Considero o senhor um amigo, porque a gente vai nessa formatação, nesse conhecimento, nesse modo de salvar vidas, a gente vai criando um grande grupo, o grupo da paz, do amor, o grupo que sabe realmente salvar vidas, não é isso, doutor? Exato. E só para finalizar, pois não, doutor. Eu quero dizer aqui a você que está assistindo aí a gente pela plataforma que seja, busque orientação médica, busque o seu acupunturista, busque o seu psicólogo, entendeu? Se conecte, se reconheça, faça... Eu tenho uma frase de que eu já formulei algumas vezes e finalizei como: absorva aquilo que te favorece. Muito importante. Então, assim, muitas das vezes até de algo negativo, tire um proveito disso para você, se fortaleça com isso, então absorva aquilo que lhe favoreça. Muito importante. E com essas palavras sábias, nós estamos encerrando, agradecendo a todos, mais um podcast Mais Vida pela Dr. Play. E agora já sabem o que devem fazer. Vão até o YouTube, é público lá na íntegra, no canal Dr. Play Saúde, você encontrará essa edição e todas as edições de sucesso aqui do podcast Mais Vida. Vamos compartilhar. É um clique só para salvar vidas. Recortem trechos, coloque no Instagram, podem diversificar pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Telegram, ou seja, não tem dimensão. O importante é que venhamos a salvar mais vidas. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Obrigado.